autobiografia é um romance cujo protagonista recebe a incumbência de escrever uma biografia do Saramago, que também é personagem do livro. Afinal, do que se trata aqui? A que gênero pertence esse livro? Este livro acaba por logo colocar a questão do género, chamando-se autobiografia, mas na verdade sendo um romance, portanto existindo aí uma certa ironia, que ao mesmo tempo também acaba por ser um cruzamento, também acaba por propor logo uma certa dimensão híbrida, e isso vem na sequência de outros elementos que também constituem este livro, e que são o cruzamento entre várias entidades e identidades. No caso, por exemplo, de José Saramago, que, claro, é uma pessoa, não é? Todos temos essa memória de José Saramago, mas que aqui é uma personagem e, ao mesmo tempo, também o narrador, que em alguns momentos assume também ele próprio várias identidades e coloca um pouco em jogo todas essas dimensões. Este romance coloca muito diretamente estes questionamentos da própria literatura, o que aos meus olhos faz sentido na medida em que José Saramago, sendo o protagonista, sendo uma personagem central, convoca imediatamente a própria literatura. Algum livro do Saramago inspirou você do ponto de vista da estrutura? Há vários livros de José Saramago que acabam por ter uma relação estrutural com este romance autobiografia. O Ano da Morte de Ricardo Reis acaba por ser um dos exemplos que surge, uma vez que também faz esse tratamento de um outro autor, no caso o heterónimo de Fernando Pessoa, mas também com referências ao próprio Fernando Pessoa e à sua obra, à Lisboa de Fernando Pessoa, com certas ligações, certas propostas que têm muito que ver com essa intertextualidade, mas existem outros casos. Um deles é, por exemplo, Todos os Nomes, um romance que é muito forte no que diz respeito a certos elementos que estão presentes no livro, ou O Homem Duplicado, que também tem uma reflexão muito grande sobre a própria ideia de duplo, que aqui também é muito visitada, ou no que diz respeito a reflexões sobre a própria literatura, o Manual de Pintura e Caligrafia, que é até um objeto um pouco difícil de qualificar em termos de género. Você citou o manual, em grande parte porque o José, protagonista do seu livro, que escreve a biografia do Saramago, ele também vive uma crise criativa que de alguma maneira está contida no manual. A crise criativa da personagem do romance autobiografia e as crises criativas em geral na literatura acabam por ser um pretexto para justamente visitar a natureza da própria escrita, que em grande medida é sempre uma crise criativa, ou pelo menos é sempre o ultrapassar de uma crise criativa. Porque, de certa forma, quem escreve, parece-me, tem de colocar a si próprio o desafio de ultrapassar algo que vai além daquilo que lhe é mais natural e mais fácil. E, ao fazê-lo, tem sempre de ultrapassar os seus próprios limites.